Muito bem, meus caros, muito bem. Muito boa tarde. Olha, antes da gente conversar aí sobre o nosso assunto de hoje, vocês sabem que eu não gosto de ser repetitivo, Mas assim, já sendo repetitivo, só vou dizer uma coisa para vocês, Eu estou aqui aguardando ansiosamente pelas chuvas da próxima semana e pela queda da temperatura. Ansiosamente. Podem ter certeza disso, viu? Muito bem, muito bem. Mas assim, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto aí meio esquecido, tá? E não pensem que eu exagero, tá? Mas poucas pessoas falam nisso atualmente, poucas pessoas se preocupam com isso. Mas é um tema essencial para quem gosta de escrever, tá? Se vocês forem aí estudar antigos manuais de estilo, antigos manuais de escrita, um dos temas sempre analisados é a eufonia do texto, ou seja, a busca de um texto que tenha qualidade, digamos que acústica, tá? Um texto cujos sons não sejam estranhos, não sejam repetições desagradáveis, né? não, não produzam cacofonia. Tá? Então, por exemplo, quando você escreve a frase nunca comi miolos, nunca comi, tá? Nunca comi miolos. Bom, existe aí uma aliteração, né? E é uma aliteração negativa, porque é uma repetição de fonemas que, assim, ela não acrescenta nada ao sentido da frase, né? Mas, quer dizer, o som só empobrece a expressividade do que você está escrevendo, né? Da mesma forma, ainda aí na questão das repetições, a gente tem o eco, quer dizer, aquela sucessão de palavras que rimam entre si, como nesse trechinho aqui de uma autora contemporânea brasileira. Então ela diz assim: culpado, quando sozinho percebe-se o quanto está decepcionado, mas aliviado. Ou seja, essa repetição de sons, né? Que ressoa aí como um sino rachado, ado, ado, ado. Bom, isso revela uma completa falta de habilidade, né, para manejar as palavras, para utilizar adjetivos, substantivos, tempos verbais com o objetivo de criar um texto que tenha eufonia. Né? Então, assim, dizendo de uma outra maneira, quer dizer, o nosso texto precisa ser harmônico. É preciso haver harmonia, não só entre os sons, mas entre os sons e na relação entre os sons e os sentidos das palavras. Ou seja, o texto em prosa, ele pede certa musicalidade e pede também um ritmo que não é o ritmo da poesia. O texto em prosa pede uma cadência, mas não a cadência repetitiva de determinadas formas de versificação, mas uma cadência marcada pela variedade, pela multiplicidade de formas frasais. Então vejam, não se trata de escrever com o ritmo sincopado do verso, mas com um ritmo em que as pausas, as ênfases, as variações de tom, tudo vai construindo uma estrutura melódica que realça as ideias presentes no texto. E, claro, essa variação melódica da prosa, quer dizer, se essa variação melódica, se ela dá força às ideias, como de fato dá, então é evidente que ela também amplia o valor imaginativo do texto. Quer dizer, dizendo de uma outra forma,
e usando agora aí uma definição daquele grande filólogo Amado Alonso, um filólogo espanhol, o ritmo da prosa é uma sucessão de movimentos orgânicos que estruturam, que dão vida a um jogo de tensão e distensão. E esses movimentos de tensão e de distensão, eles são movimentos que podem ter características aí emocionais, afetivas. Né? O Amado Alonso usa, inclusive, um exemplo muito interessante para explicar isso. Quer dizer, ele pergunta o seguinte: de onde nasce o ritmo que nós ouvimos num relógio de pêndulo? Quer dizer, será que o ritmo nasce só da regularidade das batidas? Será? E o Alonso responde: na verdade, o ritmo nasce quando nós experimentamos cada batida como se ela fosse uma descarga de energia acumulada durante o intervalo de silêncio que ocorre entre as batidas. Ou seja, o ritmo nasce e cresce dentro de nós, na nossa mente, nesse jogo de tensão e distensão que cada batida descarrega. Tá? Então vejam, olha, esse tema é um tema complexo, tá? É um tema complexo. O que eu estou falando aqui é assim, é a casquinha da coisa, tá? É a casquinha da coisa. E eu não tenho a menor pretensão de esgotar esse tema aqui nestes poucos minutos. Mas eu insisto que vocês precisam pesquisar. Vão ler, por exemplo, o que o professor Matoso Câmara Júnior fala a respeito da estrutura melódica da frase na língua portuguesa. Tá? Procurem, tem um ótimo livrinho dele chamado Contribuição à Estilística Portuguesa. Tá? Também vale a pena ver o que o outro grande professor, né, o Leodegário Azevedo Filho, o que ele fala num estudo chamado As Unidades Melódicas da Frase. Tá? Quer dizer, eu acho que o Matoso Câmara é fácil de encontrar. Agora, esse do Leodegário, eu acho que é bem mais difícil. Mas, enfim, eu acho que vale a pena ler esses textos, tá? Bom, mas vamos voltar um pouquinho a essa questão da cacofonia, né? Quer dizer, o escritor precisa treinar o ouvido para perceber os sons que as suas palavras criam. Né? Então, por exemplo, ele não pode escrever a fé de nosso povo. Né? A fé de nosso povo. Por quê? Porque assim, vejam, a fé de nosso povo, que você parece que está falando fede. Né? Quer dizer, a fé de nosso povo. Não é. Quando você fala, né, a proximidade de fé e de cria a palavra fede. Né? Quer dizer, do mesmo modo, você também precisa evitar as assonâncias. Né? Então, por exemplo, você não pode escrever o casamento do Sarmento foi em setembro, se bem me lembro. Claro, claro, ninguém escreve assim, professor. Eu sei, eu sei. O exemplo é exagerado exatamente para cumprir uma função didática, para que vocês comecem a prestar atenção na eufonia, na necessidade de eufonia no texto. Tá? Então, assim, é claro que é possível e muitas vezes é necessário, é importante, fica bonito você criar assonâncias em poesia. Mas em prosa é preciso muito cuidado. Tá? Da mesma forma que você precisa evitar as aliterações. Tá? Então, um outro exemplinho exagerado, né? O Papa pede ao povo paciência. Tá? Assim, esse P aí cria um som devastador, né? E irritante. Tá? Bom, uma solução que alguns autores
propõe, né? Para você aprimorar a sua atenção, né? Aí a sua atenção ao ritmo da frase e ao som das palavras, uma solução é conhecer a nossa métrica. Tá? Por que eles dizem isso? Quer dizer, conhecer versificação. Por quê? Eles partem de uma ideia correta, tá? Que é a ideia de que a harmonia do período na prosa é construída por meio da variedade dos ritmos. Quer dizer, você varia os ritmos das frases e assim cria equilíbrio, como eu disse aqui já. E isso fica mais fácil, né? Quer dizer, construir essa variação de ritmos fica mais fácil se você conhecer metrificação, se você conhecer a medida, as diferentes medidas dos versos. Tá? Bom, a ideia, ela é correta, tá? Ela é correta. Mas ela me parece exagerada e um pouco didática, tá? Porque assim, quer dizer, dizer que se o autor souber metrificar, né, quer dizer, ele vai conseguir construir um ritmo perfeito na prosa, bom, isso me parece uma proposta assim, um pouco além do razoável, tá? Inclusive porque assim, até hoje eu não vi nenhum estudo que demonstre que bons prosadores são necessariamente profundos conhecedores de metrificação. Tá? Quer dizer, é claro, a consciência do ritmo poético pode sim ajudar na composição do texto em prosa. Bom, mas assim, isso é uma coisa, né? Agora, isso não quer dizer que você precisa ter um conhecimento técnico da poesia. Né? Quer dizer, não, na minha opinião, basta que você seja um leitor atento. Basta você ser um leitor dedicado de poesia. Basta você treinar o ouvido para os diferentes ritmos poéticos. Tá? De qualquer forma, um dos que defendem essa forma de pensamento, essa linha de pensamento, é o José Oiticica, tá? No seu Manual de Estilo. Há um outro livrinho que eu recomendo que vocês conheçam, que assim está recheado de dicas ótimas, tá? Apesar de ser um manual velho, é um manual aí da década de 1930. Né? Agora, o Oiticica chega inclusive a dizer que, sabendo metrificar bem, nós nos tornamos não só bons escritores de prosa, mas também leitores melhores. Tá? E ele até tem razão, quer dizer, porque tudo que contribuir para uma maior consciência das formas do texto, bom, tudo isso pode nos ajudar. Agora, mas não deixa de ser um exagero, né? Por quê? Porque com absoluta certeza existem aí ótimos leitores que não sabem metrificar. Tá? Quer dizer, nós não podemos colocar as coisas assim, como se fosse uma, uma, uma lei, como se fosse um mandamento, né? Quer dizer, agora, o Oiticica faz uma análise muito interessante nesse livrinho, nesse manual de estilo. Ele faz uma análise muito interessante de um trecho do José de Alencar, do romance Sonhos d'Ouro. Né? E faz a análise utilizando aí essa teoria dele, de conhecer metrificação. Tá? Então, o que ele faz? Ele coloca o trecho do Alencar, depois ele decompõe o texto, né, mostrando as frases ali nos seus ritmos naturais. Né? Em seguida, ele faz a crítica, né, da harmonia, né, dos problemas de ritmo desse trecho do Alencar, e no fim ele reescreve o trecho, né, no ritmo ou nos ritmos que ele considera adequados. Tá? Agora vejam, é uma observação importante, quer dizer, não se trata de discutir se o Oiticica está certo ou errado nas correções que ele faz nesse trecho do Alencar. Né?
Mas o importante o que é? O importante é você usar esse exercício para aprimorar a sua consciência em relação ao ritmo do seu texto. Tá? É um exercício bem interessante, esse do Oiticica, e eu, inclusive, vou deixar aqui o PDF para vocês, com o exercício e a correção. Tá bom? Outro autor ótimo, né? Mais próximo de nós, né? É o Gladstone Chaves de Mello, de quem eu já falei lá no meu canal do YouTube. Né? Quer dizer, procurem o livro dele, Ensaio de Estilística da Língua Portuguesa, e vejam lá no capítulo 10 tudo o que ele fala a respeito do ritmo das frases. Bom, ali tem uma série de sugestões interessantíssimas, interessantíssimas. Né? E o Gladstone faz também essa decomposição em versos. Né? E faz também utilizando trechos do Alencar. Ele usa um trecho do Guarani e um trecho do Iracema. Agora, sendo absolutamente franco com vocês, né? Onde o Gladstone Chaves de Mello vê beleza, suavidade, harmonia, né? Bom, eu só vejo repetição, tá? Aliás, o ritmo das frases no Iracema sempre me causou repulsa, sempre, tá? Quer dizer, onde ele vê beleza, eu só vejo uma coisa, eu só vejo previsibilidade, tá? E previsibilidade em prosa só produz enfado, só produz tédio, tá? Então, é o que eu disse a vocês. Não se trata de repetir na prosa os metros da poesia, porque o texto em prosa pede outra cadência, tá? Uma cadência que não seja repetitiva, mas uma cadência marcada pela variedade, pela multiplicidade de formas. Tá? Enfim, quer dizer, o importante é vocês aprimorarem a atenção. Quer dizer, gostar ou não gostar do Alencar, isso faz parte do exercício da crítica. Tá? De maneira que, assim, a diversidade de opiniões não é só perfeitamente compreensível. Tá? Não, ela é recomendável. É recomendável. A diversidade é recomendável. Né? Quer dizer, inclusive porque aí no que se refere, né, à sensibilidade para as qualidades eufônicas de um texto, bom, assim, isso nem sempre é compartilhado por todos os leitores. Tá? Tem gente que lê um texto cheio de problemas e assim nem percebe que ali tem um monte de cacofonias, por exemplo. Né? Então, assim, claro, mas isso, eu não estou dizendo que isso justifica, né, o uso dessa cacofonia, não é isso. Né? O que eu estou dizendo é que há diferentes modalidades de percepção dos sons. Né? Quer dizer, é, há o que a gente poderia chamar aí de diferentes leituras internas. Né? Quer dizer, cada um faz aí a sua leitura mental. Né? Agora, o problema, quando é que ele começa? Ele começa quando os autores que não têm a percepção treinada para o som e para o ritmo das frases, né? Bom, eles desprezam esse aspecto da técnica literária. Né? E, claro, desprezam também quem aponta os problemas, né? Como se a atividade literária fosse aí uma espécie de revelação divina, né? Que nunca pode ser criticada. Então, assim, esses autores, eles se esquecem, né? Ou não é que esquecem, eles desconhecem, né, aquele conselho do Cícero. Né? O que o Cícero dizia? Ele dizia: não há nada tão inconcebível que não se torne provável por meio da eloquência. Né? Nada tão horrível, tão grosseiro, que, pelo discurso, não resplandeça e seja até digno de veneração. Tá?
É claro, Cícero se refere aqui à retórica, né? À retórica enquanto arte da boa argumentação. Mas nós não podemos esquecer que linguagem, bom, linguagem é sim, né, uma roupa que o escritor usa para disfarçar o pensamento, muitas vezes. Né? Então, assim, o poder que as palavras têm é imenso. Né? E as palavras certas, colocadas da forma mais adequada num texto, bom, elas fazem coisas incríveis, né? Incríveis. Né? Quer dizer, inclusive essa foi sempre a preocupação, né? Foi sempre a angústia do Flaubert. Né? Quer dizer, ele buscava o quê? Quer dizer, ele buscava a harmonia entre a exatidão do termo, né? Da palavra e a sua eufonia, quer dizer, o som que a palavra produzia no conjunto da frase. Quer dizer, vocês leem as cartas dele e elas estão recheadas dessa busca constante por precisão e eufonia. É uma busca incansável do Flaubert. Né? Um outro exemplo, né? Aquela escritora norte-americana Dorothy Parker, né? Pouco conhecida aqui no Brasil, mas foi uma escritora aí incrível, divertida, extremamente sarcástica, né? Tem alguns textos geniais, né? Quer dizer, tem lá uma entrevista dela que ela conta, né, que um amigo dela, que também era escritor, né, o Franklin Adams, um certo dia chegou para ela com um presente que era um manual, um livro com formas de versos franceses. Né? E disse para ela, olha, você copia esses modelos, né, estuda esses modelos, porque esse exercício vai dar para você maior precisão no seu texto. Bom, e ela começou realmente a fazer isso. Né? E anos depois, né, ela reconhece, quer dizer, ela dizia que esse exercício deu a ela precisão. Né? E que a precisão era exatamente a principal qualidade do texto dela. Tá certo, meus caros? Então é isso. Por hoje tá ótimo. Um abração para vocês e tudo de bom, hein? Tudo de bom.